Eu participei da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que ocorreu em Brasília na última semana, com a presença do presidente Lula, do ministro Mantega, da ministra Dilma e do presidente do BNDES, o presidente Luciano Coutinho. Aquela reunião foi muito importante, porque, além de uma retrospectiva da economia em 2009, feita pelo ministro Mantega e complementada pelo presidente Lula, houve também toda uma expectativa com relação àquilo que seriam as previsões de 2010. Mas, mais do que as previsões, aconteceram alguns anúncios que são importantes para a continuidade da recuperação da indústria nacional. A indústria sofreu, e principalmente alguns setores da indústria, com a crise internacional e seus efeitos no Brasil. Pois bem, o governo tomou medidas, reduziu o IPI sobre máquinas e equipamentos, reduziu o IPI para automóveis, reduziu o IPI para a chamada linha branca, para a construção civil, e fez com que esses setores se ativassem. Mais do que isso, o governo tomou algumas medidas de irrigar o mercado com crédito, utilizando principalmente o BNDES, para atender as indústrias. E uma das medidas que o governo tomou, e que foi muito correta, além da redução do IPI, além de zerar o IPI para bens de capital é a indústria de fazer indústria, é a produção de uma máquina que vai para dentro de uma empresa para melhorar a produtividade, para aumentar a produção. Pois bem, o setor de bens de capital, que sofreu muito ao longo desses meses, teve o zeramento do IPI para grande parte do setor. Isto está mantido até junho de 2010. O anúncio que foi feito na última semana mantém esta redução, esse zeramento do IPI para muitos setores ao lado de bens de capital para até junho de 2010. Mas mais do que isso, a indústria de ônibus, a indústria de caminhões, a indústria de máquinas e implementos agrícolas, e a indústria de bens de capital está tendo a prorrogação do programa que permite que o BNDES financie a compra desses equipamentos com um juro de 4,5% ao ano, com um prazo dilatado de pagamento, com uma boa carência. Eu não tenho a menor dúvida que aquilo que reivindicávamos, e quantas vezes ocupei esse espaço para dizer que o caminho era prorrogar esse programa até 30 de junho do ano que vem, pois bem, foi anunciada a prorrogação até 30 de junho de 2010. É uma medida correta, acertada, dentro daquilo que reivindicávamos e dentro daquilo que, com certeza, precisa a indústria de bens de capital, precisa a indústria brasileira para competir com o produto que vem de fora e para poder exportar mais, mesmo com o câmbio totalmente desfavorável. Mas nesta reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico, o ministro Mantega também anunciou outras medidas para fazer com que a indústria nacional, nesses próximos meses, tenha uma recuperação, um desenvolvimento maior. Por exemplo, nós aqui no Rio Grande do Sul criamos o nosso polo naval, e isto surgiu no nosso governo, quando eu era governador. Esse polo naval em Rio Grande é muito importante. O Fundo da Marinha Mercante, para financiar a produção de navios, de plataformas oceânicas, é fundamental que ele tenha recursos. Pois bem, o governo garantiu 15 bilhões a mais de recursos para o Fundo da Marinha Mercante para financiar a indústria naval. Ao lado disso, houve a suspensão de PIS, IPI, COFINS, Imposto de Importação, sobre bens e serviços relacionados a investimentos de refino de petróleo no Centro-Oeste, no Norte e no Nordeste. Quer dizer, vai incentivar investimentos na área de petróleo em regiões que precisam se desenvolver mais. Houve a desoneração permanente de IPI para aerogeradores. Esses aerogeradores são esses cataventos utilizados na produção de energia eólica. Quer dizer, a partir de agora, não tem mais IPI para aerogeradores. Preste atenção, a decisão do governo federal foi na contramão positiva daquilo que fizeram os estados. Os estados, em vez de desonerarem de ICMS a produção desses aerogeradores, simplesmente fizeram uma reunião do CONFAS e resolveram deixar essa discussão para fevereiro, março do ano que vem. Um absurdo. A desoneração do aerogerador, do catavento que produz a energia,
ela tem que acontecer. Não, os estados vão ganhar na produção de energia, a União vai ganhar na produção de energia, os estados vão ganhar na geração de emprego nesses parques eólicos, não é em cima do equipamento. Mas aconteceu também a prorrogação até 2014 da desoneração de PIS, de COFINS, que incide sobre computadores vendidos no varejo. Também a redução de IPI, PIS e COFINS, do imposto de importação, sobre aquelas partes e componentes de computadores adquiridos para a rede de ensino público, quer dizer, para incentivar a informatização das nossas escolas. Então, esta redução de impostos federais, na compra de componentes, de computadores que são adquiridos para a rede de ensino, é muito importante, mas muito mais importante é a desoneração para a produção de computadores no Brasil. Quer dizer, o computador não vai ter mais impostos que, se tivesse, fazia com que esse computador ficasse mais caro. Mais caro, acontecia a competição do computador do equipamento que é contrabandeado. Então, nós tínhamos uma situação no Brasil que a maior parte dos computadores vendidos eram contrabandeados, vinham de fora. A empresa nacional não tinha incentivo. Com essa redução de impostos, a empresa nacional teve incentivo, diminuiu a pirataria, diminuiu o contrabando e fortaleceu a empresa nacional. O que o governo fez foi prorrogar esse incentivo até 2014, uma medida totalmente correta e que vai dentro daquilo que precisávamos. Eu lembrava que a produção de energia eólica é um caminho que o Brasil tem que seguir. Quando a gente está terminando aí o encontro de Copenhague, que discutiu os efeitos no clima da emissão de CO2, a gente tem que lembrar que se pode produzir energia sem poluir. A energia eólica é um caminho. Pois bem, no Brasil nós estamos produzindo aí em torno de 600 megawatts de energia eólica. Quer dizer, é muito pouco perto do que podemos produzir. No Rio Grande do Sul, nós conseguimos, quando governador, trouxe a Elecnor e a Enerfim para fazer o Parque Eólico de Osório e garantimos a produção de 150 megawatts de energia eólica no Rio Grande do Sul. Pois bem, o leilão realizado agora nesses últimos dias pela ANEEL garantiu que nós vamos ter aí uma produção de em torno de 1.800 megawatts a mais de energia eólica no Brasil. 1.800 megawatts, que vai se somar aos 600 que nós estamos produzindo. Desses 1.800, o Rio Grande do Sul ficou no leilão com 186 megawatts, muito pouco, perto dos projetos que foram apresentados. Se nós olharmos, por exemplo, a Bahia ficou com 390 megawatts, no Ceará, 542 megawatts, no Rio Grande do Norte, 657 megawatts e no Sergipe, 30. No Rio Grande do Sul, se nós olharmos, ficamos com um pedaço pequeno, perto de 10% do total. Nós temos um potencial de produzir muito mais energia eólica do que estamos produzindo. Os projetos aprovados vão permitir a expansão através da Elecnor Enerfim do Parque de Osório e vão permitir que a Elecnor Enerfim faça investimento em Palmares do Sul, num novo parque eólico, e vão permitir que a Eletrosul faça um investimento num parque eólico em Santana do Livramento. O custo do megawatt-hora, que estava previsto no leilão, a expectativa era que fosse de 170 a 180 reais o megawatt-hora, baixou para 148,39. Quer dizer, dá para ver que a energia eólica, alguns diziam que ela é cara. Não, nós estamos conseguindo produzir energia eólica com custo compatível, com custo que permite o investimento. Eu só espero que nos próximos anos tenhamos novos leilões, que nos próximos anos tenhamos definitivamente a energia eólica como uma alternativa para diversificar mais a matriz energética, para produzir energia limpa e para ajudar no desenvolvimento. O Rio Grande do Sul começou com 150, vai agora praticamente dobrar a sua produção de energia eólica. O Brasil, que tinha 600 megawatts, vai chegar agora a mais 1.800, vai chegar a 2.400 megawatts de energia eólica produzida, muito distante daquilo que podemos produzir e deveremos produzir no futuro.